Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escreveu a Filipenses. A carta do apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 3. Nossa exposição hoje, Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao 11. A palavra do nosso Deus diz assim, Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Diz assim: quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, e não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Abaixe sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento. Santo Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor, o único que é digno de adoração e de honra e de glória e de louvor. E nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, que é inspirada, inerrante, infalível. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu trono da graça, no dia do Senhor, o dia que o Senhor ordenou o seu povo para se reunir e adorar ao Senhor. E nesse dia, nós queremos que através da sua palavra, através dela, o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor nos dê uma visão mais exaltada de Cristo Jesus, e que possamos sair daqui desejando conhecer a Cristo e nos aprofundar no nosso relacionamento com Cristo. E eu oro, Pai, nesse momento, peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor renove as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, desfrutar da Tua vontade, que é boa e perfeita e agradável, Pai. É essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto que nós temos hoje é Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao 11. E o tema para nossa reflexão, para nossa exposição é alegria de conhecer a Cristo. A alegria de conhecer a Cristo. Hoje, dia 15 de junho, 6 meses se passaram do ano de 2025. Certamente, nesse ano, quando se iniciou, você fez planos. E alguns desses planos você concretizou. Outros desses planos foram por água abaixo. Mas nós estamos hoje no meio do ano, dia 15 de junho de 2025. E quando nós lançamos planos,
quando iniciamos a cada ano, certamente é o que mais o nosso coração tem desejado. Certamente, quando nós paramos para olhar o ano que nós planejamos e quando nós estamos no meio do ano ou quando nós estamos no fim do ano, nós somos guiados por planos, por desejos. O nosso coração deseja alcançar os planos que nós estamos querendo realizar. Mas eu quero começar com uma pergunta para você. O que mais você tem desejado para esse ano? E o que mais você tem desejado para esse ano é o que domina o seu coração. Talvez o que domina o seu coração seja a estabilidade financeira. Um sonho e um objetivo de alcançar um patamar numa estabilidade financeira. Ou talvez você tenha sido dominado pelo desejo de casar, de criar uma família. E nada contra esses planos. Mas quando ele domina o nosso coração, nós passamos a colocá-lo em primeiro lugar e desejá-lo a qualquer custo. Porque aquilo que domina o nosso coração é aquilo que você coloca a sua alegria. Aquilo que domina o seu coração, os seus objetivos, é aquilo que você coloca a sua alegria. E exatamente isso, esta carta do apóstolo Paulo, é uma carta a um chamado à alegria. É uma carta a um chamado à alegria. E o apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta, ele estava preso. Ele não estava em uma circunstância favorável. Ele não estava com uma condição de uma estabilidade financeira. Ele não estava numa família sentada em volta à mesa com lanches e comidas e dando risada. Não, o apóstolo Paulo que escreve essa carta, ele estava preso, embora essa prisão que o apóstolo Paulo estava passando era uma prisão domiciliar, do qual ainda ele tinha uma certa liberdade. Mas o apóstolo Paulo escreve essa carta e o verso 1 do nosso texto diz: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Como que um homem preso em umas condições onde ele não fez nada de errado, agora ele está olhando para o seu povo, para a igreja em Filipos e está dizendo: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E a ideia do texto que nós temos aqui é que a alegria, ela vem de conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. E tomando cuidado com os falsos mestres. Se nós fôssemos colocar a ideia do texto em uma sentença, poderíamos colocar dessa seguinte forma: a alegria vem de conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo e tomando cuidado com os falsos mestres. Então, no verso 1 ao 11, o apóstolo Paulo, ele começa chamando esses irmãos a quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Parece que o apóstolo Paulo vai terminar a carta aqui, mas ele escreve mais um capítulo. Ele escreve o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas então ele está chamando essa igreja a se alegrar. E do verso 1 ao 3, nós percebemos um chamado à alegria e um alerta contra os falsos mestres. Então, o apóstolo Paulo ele começa o capítulo 3 com esse chamado à alegria e um alerta contra os falsos mestres. E percebe que esse chamado à alegria, o que fica claro aqui, é que não está pautado nas circunstâncias, mas em uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Observe lá o versículo 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Percebe que o apóstolo Paulo está dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se na esposa que você tem. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no dinheiro que você tem. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se nos planos que você tem. Não, o apóstolo Paulo está chamando a esses irmãos para algo mais profundo, para algo que vai de dentro do coração, que somente Cristo pode proporcionar, que é a alegria verdadeira. Então o apóstolo Paulo está dizendo: quanto a mais, meus irmãos, quanto a mais, alegre-se em Cristo, alegre-se no Senhor Jesus, alegre-se nele. Mas perceba que esse capítulo ele começa com essa exortação de alegre-se, e logo depois
vai parecer que o apóstolo Paulo está mudando de assunto. Mas ele retorna sobre a alegria de forma mais profunda ainda no capítulo 4. O tema, alegria no Senhor, ele está em toda essa carta. Mas no capítulo 4 ele vai dizer, olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, na realidade, Paulo está chamando a ter alegria no Senhor e prosseguir conhecendo. E por que nós precisamos ter alegria no Senhor? E Paulo está escrevendo essa carta também para segurança, para o cuidado desses irmãos. Porque existe alguns ladrões de alegria. Paulo, então, percebendo que existe alguns ladrões de alegria, Paulo, então, dá um alerta contra esses ladrões de alegria. Paulo fala contra os falsos mestres, como eles precisam ter cuidado com eles. Paulo estava preocupado com os irmãos em Filipenses, por eles pensarem que ele estava sendo repetitivo. Olha o verso 1 aqui. Ele escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Então Paulo estava repetindo os ensinamentos que já havia sido ensinado na igreja de Gálatas. Se nós abrimos em Gálatas, na realidade, se você ler Gálatas, na realidade você vai ver que Paulo escreve exortando contra os falsos mestres, contra os judaizantes, aqueles que queriam desviar os Gálatas do verdadeiro evangelho e da fé que existe, da salvação que existe somente em Cristo Jesus. Então Paulo fala, olha, escrever de novo não é um problema para mim. Não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. E Paulo também tinha escrito contra os falsos mestres em 1 e 2 Coríntios, contra os judaizantes, aqueles que estavam ensinando que a salvação vinha por meio de cumprimento e de rituais que eram apenas sombras do que apontava para Cristo. Então Paulo está falando que escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para ele, mas é segurança para os filipenses. E por que é segurança? Por que é segurança? Por que o apóstolo Paulo está dizendo que é seguro para ele repetir as mesmas coisas, que a salvação só existe por meio da fé em Cristo Jesus? Por quê? Porque um ensino errado das Escrituras, do Evangelho, não está colocando em risco um time que está disputando a Copa do Mundo. Não, não é isso. O ensino errado do Evangelho está colocando em jogo a salvação das pessoas e, consequentemente, a alegria delas. É exatamente isso. Quando nós estamos dando ouvidos a ensinos errados, a falsos mestres, nós não estamos apenas ouvindo qualquer coisa, nós não estamos apenas colocando qualquer coisa em jogo, nós estamos colocando em jogo toda a nossa salvação, toda a nossa alegria, toda a verdadeira alegria. Então, por isso que o apóstolo Paulo é enfático em dizer: cuidado, meus irmãos, cuidado, cuidado. Porque quando você bebe o ensino de falsos mestres, o que está em jogo é a sua alma. É a sua alma. É a sua alma. Por isso Paulo dá esse alerta para a igreja contra os falsos mestres. Paulo não estava bravo com a igreja. Não. Paulo estava falando de forma firme e amorosa. E 3 vezes ele diz, olha o que Paulo diz, olha lá para o verso 2, cuidado com os cães. Paulo já começa falando, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa circuncisão. Paulo está pegando pesado aqui contra os inimigos do Evangelho, que distorcem a palavra de Deus. Ele os chama de cães. Cães eram considerados animais imundos na sociedade oriental. Diferente hoje, aqui no Brasil, cães não é... Os cachorros que nós temos aqui não eram tratados da mesma forma que eram no passado, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui, não. Os cães, eles reviravam lixos, eles eram tratados como urubu, que nós temos aqui ainda hoje. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado
com esses cães. Cuidado com esses que estão tentando perverter o evangelho. E você percebe aqui a firmeza do apóstolo Paulo contra esses mestres. Paulo não está brincando aqui. Paulo não está alisando os falsos mestres. Paulo está sendo incisivo e firme contra esses mestres. Mas Paulo está fazendo isso cheio de amor por essa igreja. O que motiva o coração de Paulo é amor. Porque ele está olhando para esses ladrões de alegria. Então, cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. E era a forma, cães aqui era a forma como os judeus se referiam aos gentios, os não-judeus. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo agora? A forma que os judeus se dirigiam aos não-judeus, aos gentios, agora o apóstolo Paulo está olhando para os judeus ortodoxos, e judeus que estavam se infiltrando dentro das igrejas, e até mesmo se convertendo ou tendo uma falsa conversão. Vocês são cães, seus cães. Vocês estão agora querendo colocar outro peso no evangelho que não existe. O Senhor Jesus Cristo cumpriu tudo para a nossa salvação. Então Paulo está pegando pesado com esses falsos mestres que estavam distorcendo o evangelho e acrescentando mais alguma coisa sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Então, não é o sacrifício de Cristo Jesus, não é suficiente. É o sacrifício de Cristo Jesus e mais a circuncisão. É o sacrifício de Cristo Jesus e mais o dízimo. É o sacrifício de Cristo Jesus e mais as primícias. É o sacrifício de Cristo Jesus e mais alguma coisa que esses falsos mestres estavam pregando. E não. O sacrifício de Cristo Jesus é suficiente. Nada mais precisamos para ter um relacionamento com Deus. E para ter a verdadeira alegria. Então Paulo está pegando pesado com esses homens. E está alertando a igreja. Ele está dando cuidado com esses maus obreiros. Porque os maus obreiros, eles não cooperam para o progresso do evangelho. Não, os maus obreiros, eles não cooperam para a propagação do evangelho, da salvação pela graça em Cristo Jesus. Os maus obreiros ensinam que a salvação do pecador vem pela fé e mais obras. E mais obras. E esse ensino anula a graça de Deus. É contraditório. Não é graça e mais obra. Não é, meus irmãos. Esse ensino anula a graça de Deus. Por isso que a graça de Deus, ela é escandalosa. Ela é escandalosa, por quê? Porque ele está dizendo assim, pecador, depravado, miserável, olha para mim, eu sou a graça, você está perdido, você não pode fazer nada para ser salvo. Então ele chama você, por isso que é escandalosa, porque as suas obras não podem salvar você. E chama você com graça, para você olhar para dentro de você mesmo como um homem e uma mulher miserável, necessitado da graça do Senhor. Mas os maus obreiros, eles não ensinam isso. Os maus obreiros, eles ensinam salvação pela fé, mais obras. Não é salvação pela fé e mais obras. Mas nós sabemos que aqueles que têm fé em Cristo Jesus e se arrependem dos seus pecados vão viver uma vida de arrependimento e transformada. E vão viver andando nas obras que Cristo Jesus deixou. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é circuncisão? A circuncisão deveria acontecer nos homens que tirava o prepúcio, o órgão masculino. Na Bíblia, mais precisamente no Velho Testamento, a circuncisão é descrita como um símbolo distintivo do povo de Deus. Um mandamento divino em Israel. Então a circuncisão costumava ser realizada no 8º dia de nascimento da criança. Então a palavra, veja só o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. No verso 3, quer dizer, no verso 2.
Ele está dizendo, cuidado com a falsa circuncisão. Essa palavra que Paulo está usando aqui, ele não está falando circuncisão. Ele está usando uma palavra mutilação. Mutilação. Ele usa essa palavra mutilação de propósito para descrever que é exatamente isso que os falsos mestres estavam fazendo quando ensinavam que a circuncisão era uma condição indispensável para a salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês não estão circuncidando, vocês estão apenas mutilando, então cuidado com esses mutiladores. Porque a circuncisão, ela não é uma condição indispensável para a salvação. O apóstolo Paulo não está pregando contra a circuncisão. O apóstolo Paulo está pregando contra a circuncisão que é feita para a salvação, como uma condição indispensável para a salvação, porque isso nega o sacrifício de Cristo Jesus. Então, esse ato da circuncisão, que esses maus obreiros, que esses falsos mestres estavam ensinando, era um rito vazio que não tem sentido nenhum, porque estamos na nova aliança. Estamos na nova aliança. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E como hoje nós podemos tomar cuidado com os falsos mestres? Como? Como você pode tomar cuidado com os falsos mestres? Então nós precisamos dar nomes. Você precisa tomar cuidado com os adventistas. Cuidado com os adventistas. Porque eles ainda ensinam que é Jesus e mais o sábado. Porque eles ainda ensinam que é Jesus, mas deixar de comer alguma coisa. Ou até tomar café. Eles ainda são judaizantes. Cuidado com as igrejas que estão sempre fazendo campanha para obter alguma bênção de Deus. Não, cuidado com as igrejas que ainda tentam trazer a arca da aliança, aonde representa a presença de Deus. Não, cuidado. Então ainda hoje nós vivemos um tempo de evangélicos judaizantes, que ainda querem trazer tudo aquilo que era do Antigo Testamento, que se cumpriu, que era como sombra, e que apontava para Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, cuidado com esses falsos ensinos. Cuidado. E agora o apóstolo Paulo, no verso 3, ele coloca que a verdadeira circuncisão, ela é interna e não externa. Veja lá o verso 3, diz, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Veja o apóstolo Paulo dizendo, olha, esses falsos mestres estão ensinando vocês a confiarem na carne, mas olha, nós agora, nós que estamos adorando, nós que somos a circuncisão e nós que adoramos a Deus no Espírito. Veja como Paulo está totalmente encorajando esses irmãos a permanecerem firmes e não darem ouvidos a esses ensinos errados que roubam a alegria do nosso coração. Então veja que Paulo fala que eles são o povo da circuncisão. Nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo. Perceba que o povo de Deus é marcado pela circuncisão do coração. E não pela circuncisão externa. Não. A circuncisão do coração é marcada por corações plenamente convertidos a Cristo. A circuncisão do coração, ela é marcada por corações que se arrependeram dos seus pecados e que abandonaram a sua vida pregressa de pecado contra o Senhor e converteram os seus corações ao Senhor. E que adoram a Ele no Espírito. Então, a circuncisão, a verdadeira circuncisão que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é a circuncisão externa, mas é a circuncisão eterna que acontece no coração. Uma conversão verdadeira. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós não precisamos da circuncisão para ter um relacionamento com
com Deus. Nós já tivemos essa circuncisão. Nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados e por causa do Espírito dele habitando dentro de nós. Então agora nós podemos adorar a ele. Nós somos os verdadeiros adoradores. Como o próprio Senhor Jesus diz para aquela mulher samaritana: olha, chegará um tempo que o Senhor Jesus buscará adoradores que adorem o Senhor em espírito e verdade. Nós somos esses adoradores. Nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício, mais nenhuma obra, mais nenhuma campanha, mais nenhum dízimo para adorar ao Senhor, mas a nossa vida, o Espírito que habita em nós. Agora nós adoramos a Deus e nos alegramos nele. Por isso nós cantamos forte, por isso nós cantamos a ele o poder, a honra, a glória e o louvor. Porque a circuncisão é no Espírito, é no coração, pelo Espírito. E a adoração aqui não é no sentido do que a congregação faz quando está junto como povo de Deus, mas ela representa o serviço do povo de Deus em termos de sua devoção, e é evidenciada na maneira como vivem diante dele. Em vez de realizar esse ato cortando a carne para ser identificado como povo de Deus, sobre a aliança, sobre a antiga aliança, o Velho Testamento, a verdadeira circuncisão vive, serve, adora a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então a verdadeira circuncisão, ela vive, adora, serve a Cristo pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira adoração a Deus é aquela que é gerada pelo Espírito Santo, no qual pela vida no Espírito você se gloria em Cristo e não na carne. Olha o verso 3, que ele vai dizer: nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E ele termina: em vez de confiarmos na carne, ele está dizendo assim, ó, nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós confiamos em Cristo Jesus. Nós apenas confiamos nele. Cristo Jesus é suficiente e mais nada. E que gloriar-se em Cristo aqui é confiar plenamente em Cristo. Nós nos gloriamos, confiamos em Cristo somente. E não na carne. E não na carne. Veja que agora o apóstolo Paulo caminha, no verso 4 a 7, a renúncia do passado. Ele vai falar do seu passado, ele vai falar da sua vida. Veja aqui, ele vai dizer agora o verso 4. É verdade. Veja só o apóstolo Paulo escrevendo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então o apóstolo Paulo começa a falar da sua vida. Ele fala que se tinha uma pessoa que poderia confiar na carne, essa pessoa era ele. Se tem uma pessoa que pode confiar na carne, essa pessoa sou eu, o apóstolo Paulo está dizendo. E aí ele começa a descrever, no verso 5, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então veja, uma pergunta que a gente precisa fazer aqui, para ficar mais claro para nós. O que é confiar na carne? Porque o verso 4, Paulo fala isso. É verdade. Eu, mais do que todo mundo, do que esses falsos mestres aí estão falando, eu poderia confiar na carne. Eu poderia confiar na carne. Confiar na carne é confiar nos próprios esforços e achar que através daquilo que faz, você pode se conectar com Deus e ter uma relação com Deus. Então, Paulo está dizendo assim, eu poderia confiar na carne. Olha o meu currículo. Olha a minha vida. Paulo, então, descreve a sua vida. Ele faz uma lista de sua vida. Por que ele poderia confiar ainda mais na carne segundo a sua antiga vida?
Então, para começar, Paulo ele começa dizendo, olha, eu fui circuncidado no 8º dia de vida, de acordo como manda a lei. Veja, o verso 5 ele já começa falando, então, se é circuncisão que vocês querem pregar e falar, eu já fui circuncidado no 8º dia, de acordo com manda a lei. E aí ele coloca, olha para o verso 5, ele vai colocando, sou da linhagem de Israel. Ele era judeu de sangue, pertencendo ao pacto do povo de Israel. Paulo, ele nasceu em Tarso, né? Paulo de Tarso, mas Paulo, ele não era um prosélito, ele não era alguém que tinha se convertido ao judaísmo, não. Ele não era uma pessoa que tinha se convertido ao judaísmo. Paulo era um judeu de sangue puro, vamos supor assim. Ele não tinha mistura com nada, ele sabia da linhagem dele, dos avós dele, das pessoas que antecederam ele. Então Paulo diz, olha, eu sou da linhagem de Israel. E ele coloca da tribo de Benjamim. Então Paulo lembrava de qual tribo que ele era. E era uma das questões que acontecia ali, os judeus não sabiam de que tribo era. Poucos lembravam. Ele falou assim, eu vim da tribo de Benjamim. E essa tribo de Benjamim é uma das tribos, quer dizer, que não se rebelou contra a dinastia davídica, que não se rebelou contra o rei Davi, quando houve a divisão ali no Antigo Testamento, no povo de Israel, do reino do norte e do reino do sul. A tribo de Benjamim foi a que não se rebelou. E ficou junto com a tribo de Judá. Então veja que Paulo está falando assim, eu sou da tribo de Benjamim. Veja, agora ele coloca que ele era hebreu de hebreu. Então, ele hebreu de hebreus. Então, culturalmente, ele era hebreu de hebreus, era nascido em Tarso, mas conhecedor profundo da cultura greco-romana, mas Paulo foi instruído na língua e cultura da sua herança étnica e religiosa, e ele falava hebraico e aramaico. E ele recebeu a educação em Jerusalém, como ele mesmo diz, aos pés de Gamaliel. Né? Então você percebe que Paulo está dizendo assim, se tem uma pessoa que pode se confiar aqui, sou eu, mas ele não para por aí. Então, ó, circuncidado ao 8º dia, judeu, sangue puro, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Agora ele era o quê? Da seita dos fariseus. Veja o verso 5 ainda, ele continua. Então, quanto à lei, eu era fariseu. Então, uma das seitas que existia ali no antigo mundo ali do Novo Testamento. Veja, esses fariseus, eles eram o quê? Disciplinados, informados, altamente respeitados. E ele não era apenas um fariseu apenas de nome. Ele não era. Ele defendia as reivindicações dos fariseus. Ele cumpria rigidamente tudo aquilo que era colocado ali. E aí ele termina o verso 5 dizendo, dando um golpe maior, colocando aí a sua condição. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto à lei, eu era, quer dizer, e quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ainda falta esse ponto, ele foi perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então veja, o apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja achando que estava agradando a Deus. E Deus salva, Jesus vai ao encontro dele e salva ele na estrada de Damasco. E ele era irrepreensível, um homem meticuloso, um homem observador da lei, aquele que buscava aplicar tudo que tinha no seu coração, na sua vida, para estar a rigor. Ele era um homem que tinha capacidade de se orgulhar na carne. Então Paulo está dizendo, o que Paulo está fazendo aqui agora? Ele está descrevendo a sua vida e colocando o seu currículo, está dizendo assim, se tinha uma pessoa que pode confiar na carne, sou eu. Porque tudo isso aqui que eu aprendi da minha religião, da minha família, dos meus ensinos, ele coloca no verso 7 agora para nós. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo, o que Paulo fez? Paulo precisou sacrificar
toda a sua formação espiritual anterior para seguir a Cristo. E era isso o que realmente importava. Paulo está dizendo, sabe toda essa formação que eu recebi da minha família, da minha religião, os prestígios que eu tive no meio do povo, os benefícios que eu recebi, o que era lucro. Para mim, o que era lucro, para mim, eu considero como perda por causa de Cristo. Tudo agora que estava na coluna de crédito foi transferido para a coluna de débito. Só Cristo ficou na coluna de crédito. Só Cristo pode salvar um homem. Paulo está dizendo, toda essa vida que eu vivi, cumprindo a lei, obedecendo, fazendo tudo o que a religião judaica me mandava, circuncidei, tudo isso que eu fiz, nada disso pode salvar um homem. E tudo isso eu considero como perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mas percebe que Paulo agora ele vai mais adiante. O verso 7 é como se fosse uma frase, um verso tese para expandir mais agora nos versos a seguinte. É o verso 8 a seguir. No verso 8, no qual ele revela o anseio do seu coração e o que governava o seu coração. Do verso 8 ao 11, o desejo de Paulo conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Veja, a ideia do verso 7, Paulo coloca de forma mais expandida, e primeiro ele diz que era lucro. Isso ele considera como perda por causa de Cristo. Agora no verso 8, veja o que o apóstolo Paulo faz no verso 8. Ele diz, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está considerando não mais só a vida dele, aquilo que ele descreveu como perda por causa de Cristo. No verso 7 ele coloca, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Agora no verso 8 ele está colocando, ele está dizendo assim, olha, na verdade, por causa de Cristo, eu considero tudo como perda por causa dele. Então Paulo não está colocando algumas coisas como perda. Paulo considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Se você perceber aqui nesses versos, Paulo usa 3 vezes a palavra considerar. Olha o verso 7. O verso 7, ele diz mas o que para mim era lucro, isso considerei. O verso 8, ele diz, considero tudo como perda. E no verso 8 ainda, no final, ali ele vai colocar, considero como lixo para ganhar a Cristo. Você percebe que essa palavra aqui, Paulo não está colocando aqui por nada. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui nessa palavra. O significado dessa palavra é considerar, né? Obviamente, avaliar, analisar. O que Paulo está mostrando para nós aqui? O que fica claro aqui é que Paulo não está dizendo que Cristo é maior que todas essas coisas que ele descreveu da boca para fora. Paulo não está falando isso. Paulo não está dizendo que ser um judeu raiz, que buscou obedecer à lei à risca, que tinha benefícios, que tinha prestígios, e agora ele está colocando e dizendo que considera tudo como perda. Ele não está falando da boca para fora e de emoção, não. Paulo está falando isso de uma forma como racionalizando a sua vida sem Cristo e olhando para Cristo. Imagine que nós podemos ver Paulo fazendo um exercício. Faça um exercício comigo agora. E a imagem que nós podemos ter aqui é de uma balança. Veja só, a imagem que nós podemos ter aqui é de uma balança. Paulo está à frente dessa balança. E para um lado da balança, ele começa a colocar suas credenciais. Vamos voltar ao versículo 5. E aí ele coloca, fui circuncidado no 8º dia, que é a balança.
Sou da linhagem de Israel. Colocou lá. Sou da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Foi colocando. Sou fariseu. Fui perseguidor da igreja. Na lei eu era irrepreensível. Tinha notoriedade, fama, família, amigos. Era respeitado. Amigos de infância. Casamento. Que alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo foi casado. Porque para participar do sinédrio o homem só poderia participar casado. Não está nas escrituras, é uma informação extra. Mas alguns estudiosos dizem que ele foi casado. Então, uns dizem que ele perdeu o casamento depois que se converteu a Cristo. Fama. Agora vamos traduzir para nós. Tenho dinheiro, tenho família, tenho amigos. O Mundial de Clube está acontecendo. Mas agora do outro lado da balança. Paulo coloca quem? Coloca Jesus no peso. Não há nada que possa segurar o peso da preciosidade de conhecer Jesus. Todas essas coisas não têm valor nenhum comparado com o conhecimento sublime de Cristo Jesus. Olha o que ele diz no verso 8, olha, na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por causa da preciosidade do conhecimento de Cristo Jesus. Nada é comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Nada que você tenha nessa vida, nada é comparado a Cristo Jesus. Você pode colocar muitas coisas nesse lado da balança, mas nada vai subir, porque Cristo é maior, e Cristo é mais pesado, e Cristo é melhor. Então esse conhecimento, nada, de forma racional, não apenas emotivo, Cristo é tudo, mas no fim chega na segunda-feira, Cristo não é nada para você. Chega na terça, na quarta, na quinta, cadê Cristo? Por isso que o nosso coração vive em busca de alegrias. Nada pode ser comparado com o conhecimento sublime de Cristo Jesus. Veja que Paulo não está falando de um conhecimento apenas cognitivo, intelectual, racional. Paulo está falando de um conhecimento pessoal. Olha para o verso 8, presta atenção no verso 8, quando ele diz aqui, olha, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Apóstolo Paulo dizendo, meu Senhor. Paulo não está falando de uma ideia, de letras, de palavras, mas ele está falando de uma pessoa que era dele. Ele está dizendo, olha, nada se compara com o conhecimento do meu Senhor. Por isso você precisa fugir da religião, da cognição, do intelectualismo, do racionalismo apenas, de apenas saber falar, mas não tem Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Por isso que é alegria conhecer a Cristo Jesus. Porque Ele não é apenas ideias que nós temos, mas Ele é uma pessoa que se revela, que se move e que está se apresentando a você aqui nessa noite e chamando você a conhecê-lo. E chamando você a sair dessas fontes que você tem tentado buscar alegria, a ter a verdadeira alegria, que é conhecer a Ele. Conhecimento de Cristo não trata-se só de algo muito maior do que conhecimento sobre Cristo. Pois Paulo possuía esse tipo de informação básica, a história, antes de ser salvo. Ter conhecimento de Cristo significa ter um relacionamento pessoal com Ele pela fé. Ter conhecimento de Cristo é ter um relacionamento pessoal com Ele pela fé. É andar com Ele. Por isso que quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando apenas de ideias, nós estamos falando de uma pessoa. Um relacionamento íntimo. Andar com o Senhor. E veja que Paulo vai mais profundo no verso 8, né? Paulo coloca,
Olha como é que ele muda agora. Veja que ele diz, ó, na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora olha o que Paulo diz. Por causa dele, perdi todas as coisas. Por causa dele, perdi todas as coisas. Paulo diz que considera tudo como perda, e agora Paulo está dizendo, por causa dele eu perdi todas as coisas. E a pergunta que eu faço para você, o que você perdeu por causa de Cristo? O que você perdeu por causa de Cristo? O que Paulo está ensinando aqui não é uma ideia dele, mas é o próprio ensinamento de Cristo Jesus. O que Jesus diz? Olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, achará. Então, conhecer a Cristo é perder também. Veja que ele diz agora, por causa dele, por causa de Cristo, eu perdi todas as coisas. Mas Paulo não está se lamentando aqui. Paulo não está aqui escrevendo essa carta dizendo, olha, tá vendo, meus irmãos? Por causa dele eu perdi todas as coisas. Não, Paulo está colocando isso aqui como algo mais sublime. A melhor coisa para ele é Cristo Jesus. E é isso que eu e você precisamos ter todos os dias na nossa vida. É esse o convite, é perder. Mas aí tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, é perder, né? A gente não quer perder debate. A gente não quer perder a vida. A gente não quer perder dinheiro. O nosso orgulho fala mais alto. Mas para perder, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Então Paulo coloca, por causa dele eu perdi todas as coisas. E aí Paulo vai mais profundo agora. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Veja a profundidade que Paulo está colocando aqui. Paulo considera todas as coisas como lixo. Em outras traduções pode estar esterco ou refúgio. E Paulo está fazendo o quê? Uma referência aos falsos mestres aqui. Paulo está fazendo uma referência aos falsos mestres. Sabe o que Paulo está fazendo? Todo esse arcabouço, tudo isso que vocês estão pregando, ensinando, vivendo a vida, o que eu tenho, tudo isso eu considero como lixo, que serve para os cães comerem, revirarem ali na rua. Para ganhar a Cristo. Porque o único alvo e objetivo de Paulo é ganhar a Cristo. Então ele usa essa palavra pesada. Ele usa mesmo, né? Lixo, esterco, algo que não tem valor algum. Isso serve só para os cães selvagens comerem. Então Paulo considera como lixo, para quê? Para que unicamente ganhar a Cristo, que é de um valor inefável, indizível, que nós precisamos ter em nossos corações. É esse desejo que precisa marcar você, povo de Deus. É esse desejo que Deus chama você hoje de ganhar a Cristo. É essa alegria verdadeira, não essa alegria que o mundo está dando, não essa alegria que o pecado está querendo dar para você, não. Veja que Paulo agora ele vai continuando no verso 9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então somos achados em Cristo, não por justiça própria, mas pela justiça que procede de Deus, né? E é por meio da fé em Cristo. Então agora Paulo fala da justificação pela fé. Paulo vem falando constantemente sobre Cristo. Cristo não é lei, não é obediência. Bote uma coisa na sua cabeça, de todo o meu coração. Você não é salvo pelas suas obras. Não é pela sua obediência. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Você é justificado, isso é doutrina básica da fé cristã. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Se você não só entenda racionalmente isso, mas abrace Cristo. Não só racionalize essa doutrina, mas entenda que isso vai trazer alegria para o seu coração. Por que isso vai trazer alegria para o seu coração? Porque se você estiver sem Cristo, você é um culpado. Você está diante do juiz, condenado com uma dívida imensa que ninguém pode pagar. Ninguém. Nem todo o dinheiro do mundo. Nada.
Por isso que Cristo é mais pesado. Por isso, então, para você entender a justificação pela fé, nós somos justificados dos nossos pecados. A culpa dos pecados que estava sobre nós foi colocado em Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz de forma sacrificial, recebendo toda a ira divina de Deus ali. E Ele derramou o seu sangue por nós. E quando nós colocamos a fé nele, quando nós nos apropriamos desse sacrifício pela fé, e nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados. Você teve a oportunidade de ler o livro Peregrino? O peregrino, ele está caminhando com aquele fardo nas costas. Eu estava lendo com o Estevão essa semana, mais resumido. Aí tem a cidade da destruição e o peregrino está pregando, mas ele está com o fardo ali. Aí chega o inconstante do lado dele para caminhar e consegue desviar ele. Mas ele está cansado, ele fala, estou cansado com esse fardo. E o evangelista chega para ele e aponta o caminho, você estiver lá naquela porta, a porta estreita, entra lá, e lá esse fardo vai cair. E é exatamente isso. O peregrino caminha, passa por várias situações, e aí ele chega, entra na porta estreita, e quando ele olha para a cruz, o fardo cai. É exatamente isso. Se você não entende e não abraça Cristo Jesus somente, se você não entende que a sua salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, você ainda está com esse fardo carregando pesado nas suas costas. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós colocamos a nossa fé somente em Cristo Jesus e nós abraçamos Ele, porque Ele é suficiente, nós recebemos paz, nós recebemos alegria. Por isso que é alegria de conhecer a Cristo, por isso que nós temos alegria maior do que o mundo pode proporcionar. Porque a condenação que estava sobre nós caiu sobre ele. Veja que o apóstolo Paulo fala, não de justiça própria, mas isso é algo que quer matar a gente. Nós somos cheios de justiça própria. Nós queremos chegar no céu, nós queremos chegar na igreja. Não, eu estou assim porque, eu jejuo, eu dou o dízimo. Não. A gente tem que abandonar a justiça própria. A gente tem que olhar para o sacrifício de Cristo. Ele é suficiente para salvar sua alma e o seu coração. Não é justiça própria. Não. Veja o que o apóstolo Paulo diz, que é a justiça que procede de Deus. A justiça que procede de Deus é a justiça revelada na cruz do Calvário, porque Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Vamos correr, que o horário está avançando. Então, nós precisamos, meus irmãos, olhar para Cristo Jesus. Agora veja que o verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O que eu quero é conhecer a Cristo. De que Paulo não está dizendo como alguém que não conhecia Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo como alguém que agora ele queria se converter a Cristo. Não é isso. Paulo está falando como alguém que conhece a Cristo, mas deseja se aprofundar nesse relacionamento e se conformar à semelhança de Cristo. Mas eu quero aqui te fazer uma pergunta. Me permita fazer uma pergunta para você. Eu quero colocar esse versículo como uma pergunta para você. O apóstolo Paulo está falando assim, que eu quero é conhecer a Cristo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O que você quer?
que você tem buscado e desejado? Olhe para dentro do seu coração e responda essa pergunta. O que você quer? Você deseja se aprofundar no seu relacionamento com Cristo? Você quer daqui para frente na sua vida, conhecer mais de Cristo? Ou você quer mais dinheiro? Ou você quer mais casa? Ou você quer mais fama? Ou você quer mais status? Ou você quer mais riqueza dessa vida? Ou você quer mais essas coisas que esse mundo oferece? O que você quer? Paulo está dizendo, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então Paulo deseja conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus da morte é o mesmo ainda que opera em nós, para nos fortalecer, a fim de que possamos perseverar na caminhada e viver uma vida constante com o Senhor. E Paulo não está, olha que interessante no verso 10. Paulo não está desejando experimentar mais do poder que vem de Deus para apenas ser um homem poderoso. Porque Paulo está dizendo, olha, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo não está se apoderando dessa fonte que ele tinha e que nós temos também e que está disponível para nós. Ele está dizendo, eu quero conhecer o poder de Cristo, da sua ressurreição, não para ser o homem mais poderoso, mas para poder me conformar à sua vontade. Porque nós só vamos conseguir nos santificar, nos conformar à vontade de Deus por meio do poder de Deus. Nós não vamos conseguir viver o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder dele, da sua ressurreição, e tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte. Porque nós só vamos conseguir nos santificar e viver a vontade de Deus por meio do poder de Deus. E esse poder que trouxe Jesus da morte. Veja que Paulo não quer o poder de Deus para ter uma vida bem-sucedida. Paulo não quer ter o poder de Deus para ter uma conta bancária grande. Paulo está longe da teologia da prosperidade, de que ensina que você tem que buscar o poder de Deus para ter uma conta bancária grande. Paulo está longe da teologia dos coaches, que ensina você a olhar para dentro de você mesmo, como David Leonardo faz e outros tantos. Paulo está longe. Paulo quer o poder de Deus para tomar parte nos sofrimentos de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, eu quero conhecer a Cristo e eu quero o poder de Cristo, o poder da ressurreição dele, para tomar parte, para me tornar semelhante a Cristo e continuar sofrendo por causa do Evangelho. E é assim que ele inicia a carta. Se você for no capítulo 1, no verso 29, ele vai dizer, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A gente sabe que o sofrimento é inerente à vida, mas a vida cristã ela é marcada por sofrimentos. É real, é um fato. E hoje pela manhã, eu ouvi uma irmã compartilhando um pouco dos seus sofrimentos. Não era sofrimento por causa de doença. Era um sofrimento por causa de perseguição no seu trabalho. Onde ela tem tentado viver de forma piedosa. E as pessoas têm perseguido ela. Mas é exatamente isso que vai acontecer com a gente. Porque o apóstolo Paulo vai dizer ao seu filho Timóteo na fé que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Porque aqueles que querem obedecer a Cristo, aqueles que querem viver uma vida de santidade, aqueles que querem obedecer ao Senhor e têm essa alegria, e o mais impactante e o mais legal de hoje de manhã, que essa irmã não estava falando, olha, estão me perseguindo. Ela, não, eu estou alegre porque eu estou obedecendo ao Senhor. Porque o poder de Cristo habita nela. E é esse poder que habita em nós. E Paulo diz, eu quero receber mais desse poder.
para me conformar à semelhança de Cristo, para sofrer o que Ele sofreu. Mas só que hoje nós somos uma igreja do século 21 que corremos do sofrimento. E nós corremos do sofrimento, não é que temos que não correr de doença, cuidar do nosso corpo, isso, aquilo, não. Nós corremos do sofrimento desobedecendo a Deus. Por isso nosso coração é cheio de tristeza. Porque em Cristo nós temos a fonte de alegria. E conhecer a Cristo e prosseguir o conhecendo é que vai manter o nosso coração alegre. Ele quer o poder de Deus para ser igual a Cristo. O foco da sua vida deve ser conhecer a Cristo e o seu poder e se tornar como Ele. É o que é a maior alegria. Mas veja, Paulo fala justificação pela fé, Paulo fala de santificação, e Paulo fala que o final é glorioso. Olha o verso 11. O verso 11, o apóstolo Paulo, ele coloca agora, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo, o final é glorioso. Nós seremos ressuscitados com Cristo Jesus, nós estaremos com Ele. A ressurreição, o novo céu, a nova terra, o lar de justiça, certamente virá para aqueles que perseverarão na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, se você está sofrendo por causa de Cristo, se você está sofrendo porque está querendo viver uma vida de santidade, prossiga, prossiga, porque o final é glorioso. O final é glorioso. Então, meus irmãos, o convite para nós hoje, nessa noite, é conheça Cristo. E se você não conhece a Cristo, conheça Ele. E se você conhece a Cristo, continue prosseguindo, conhecendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor nosso, Teu é o reino, Tua é a glória, somente ao Senhor. Nós queremos aqui pedir que o Senhor nos ajude a desejar querer o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a adorar o Senhor com toda a nossa vida. Todos nós estamos juntos no mesmo barco, que é Cristo. Alguns ainda não colocaram a fé no Senhor e não se arrependeram dos seus pecados, mas eu oro por esses, para que esses venham à fé. Senhor Deus, eu peço que a sua mão esteja sobre nós como povo do Senhor. As lutas são grandes, os sofrimentos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, eu não sei quais são as lutas que os meus irmãos passam, mas o Senhor conhece. Senhor, e enche o nosso coração da alegria que vem do Senhor, do Teu trono da graça, Senhor. Possamos confiar plenamente no Senhor, no Seu sacrifício. Porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos guia em pastos verdejantes. E nós queremos pedir ao Senhor que a Sua mão poderosa esteja sobre nós, Pai. Derrama em nossos corações. Que possamos, ó Deus, viver uma vida com o Senhor, para a glória de Deus Pai. É essa a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém, Senhor.